tem acompanhado, acho que boa parte da população brasileira que tem oportunidade, acompanhado aqueles depoimentos que ocorrem na CPI. Coisas, muitas vezes, inacreditáveis. São coisas que nenhuma pessoa no mundo inteiro que tem um mínimo de racionalidade pode estar pensando que iria acontecer. Um dos focos do debate é a respeito do tal que os senadores e nós outros chamávamos como gabinete paralelo. Mas, dito pelo um próprio membro do gabinete, ele se autodenominava gabinete da sombra. O próprio elemento lá, que é um biólogo, dizia que era o gabinete da sombra. O que esse gabinete da sombra ele fazia? Ele aconselhava o Bolsonaro, que já é um incompetente e não tem conhecimento quase sobre nada, a quais medidas precisava tomar a respeito da pandemia. E todas as medidas que esse gabinete da sombra orientava o governo a fazer, e fez, era exatamente o contrário do que a ciência orienta a fazer. E por isso que nós já passamos dos 500 mil. E, infelizmente, por isso que nós vamos chegar nos 600 mil mortos. Porque a ciência, as medidas que precisavam ser tomadas, não foram tomadas. O Brasil foi o único país do mundo que no comando do combate à pandemia, vamos dizer assim, ou do Ministério da Morte, como diz lá na CPI, que é o Ministério da Saúde se tornou, não existia nenhum infectologista na maior pandemia que tem nos últimos mais de 100 anos. Lá tinha jornalista, economista, pastor, biólogo, médico oncologista, gente sem formação, mas infectologista não tinha, nem toda a estrutura. E esse caos instalou sobre nós. Esse caos se instalou sobre nós pelas medidas erradas, e pelas medidas que não foram tomadas, e pelas mentiras e os fake news espalhados aos milhões para nós. Mentira tipo tratamento precoce, por aí vai. E eu sou engenheiro florestal, tive a oportunidade de estudar numa universidade pública, uma das maiores do nosso país, que é a Universidade Federal de Viçosa, uma universidade que já está inteirando 100 anos, é uma das mais antigas do nosso país, enorme, que tem um curso de medicina. E eu tenho ficado, presidente Toinho Andrade, estarrecido com a fala e o posicionamento de alguns médicos. Há uns 3 anos atrás, deputado Helenil, nós tivemos um debate na comissão, se não me engano, da saúde, uns 3, 4 anos atrás. Quando estava o Conselho Federal de Medicina e as associações de medicina fazendo uma pressão danada contra os médicos cubanos. Eu me lembro que existiam vários médicos lá, tanto do Conselho Federal, aquela médica que eu esqueço o nome dela, que acho que é presidente do conselho aqui até hoje, e alguns médicos da Secretaria de Saúde. E eu falei uma coisa lá, que eu ouço e nós ouvimos isso todo dia, por parte dos gestores municipais, por parte da população, que a gente escuta isso toda hora, que nesses municípios, eles prefeririam ter um médico cubano do que ter 3 médicos brasileiros. E eu falei isso na reunião. Evidentemente que os médicos quase me bateram. Né? Faltou pouco para eles dar um ataque em mim lá. Mas isso é o sentimento de quem está lá na ponta, pela responsabilidade que os médicos cubanos sempre tratou do povo brasileiro. Agora, a gente ouvindo médico ligado a esse governo Bolsonaro, é uma coisa estarrecedora. É médico negando a ciência, é médico defendendo tratamento precoce, que não existe nem na medicina, nem na orientação, não está regulamentado, aliás, é regulamentado contra isso. É médico defendendo que tem autonomia de pregar o que quer, e fazer a pessoa tomar o remédio que quer,
que isso é contra as leis e contra o juramento que eles fazem. Eles não podem fazer isso. E eu tenho absoluta certeza da dedicação, do trabalho de milhares... Mais 2 minutos, senhor presidente. A dedicação de milhares de médicos, de milhares de trabalhadores da educação, da saúde. Aqui o deputado Elenil tem esposa que trabalha na saúde. O deputado Olinto tem uma esposa que é médica. Essas pessoas estão dedicando a salvar a vida de brasileiros. E, por outro lado, existe médicos e trabalhadores da saúde, alguns, que são negacionistas, que são tão responsáveis por essas mortes e essa tragédia, quanto o governo, como o Bolsonaro. O Bolsonaro é o presidente, é o maior responsável. E eu tenho certeza e espero que ele pague pelos crimes desses mais de 500 mil mortos. A gente vê médico dizendo, como o Renan começou a botar lá 500 e tantos mil mortos, foi fazendo a sequência, colocando que 18, 17 milhões de pessoas. Eu tive Covid, não tomei ivermectina, não tomei porcaria nenhuma daqueles trecos e curei. Não foi esse tratamento precoce que me curou, não. Esses 18 milhões que foram curados, não existe nenhum que foi curado por causa de tratamento precoce. Isso é uma mentira. Foi curado porque 90% das pessoas têm sintomas leves mesmo. E a saúde não tem que cuidar, não era desses, não. A saúde tem que cuidar, era dos 500 mil que morreram. E hoje aqui, nós, todo mundo sabemos de companheiros, conhecidos, parentes que estão lá na UTI. E nós estamos com médicos tratando disso. Esses médicos negacionistas, inclusive os conselhos, são responsáveis por essas mortes. E aí, presidente, eu estou preocupado com a formação que está tendo esses médicos nossos. Ontem eu assisti aquele médico chamado, deputado federal, Osmar Terra. É inacreditável que uma pessoa daquela, eu não sei nem qual faculdade que ele formou, que possa se dizer que é médico. Deveria ter imediatamente o seu registro cassado. Não tem mínima condição de uma pessoa que gastou dinheiro público, parece que ele formou em universidade pública, concluindo, senhor presidente, possa destilar mentiras absurdas, como ele falou. E aí eu estou preocupado, presidente Toim, deputado Elenil, com a formação dos nossos médicos. Nós estamos implantando o curso de medicina lá na Unitins. A diretora do campus é a doutora Gisele Padilha, que é uma contadora. O curso de medicina está sendo implantado lá, com dinheiro, inclusive, de muitas emendas nossas. Deputado, eu vou conceder o tempo da liderança Um minuto eu termino. A Vossa Excelência. O que eu estou pensando em fazer, senhor presidente, dado esse caos instalado em pessoas que têm um diploma de médico, é conversar com esse curso, com essas coordenações da implantação do curso de medicina lá. Não é possível que nós vamos gastar milhões implantando o curso de medicina na Unitins e fique formando pessoas negacionistas, que trabalham contra a ciência. Eu vou apresentar um requerimento convocando essas pessoas aqui na Comissão de Saúde, para que a gente debata sobre isso. Não tem condições da gente gastar milhões do Estado, dos trabalhadores desse Estado, para formar médico negacionista, para formar médico contra a saúde, para formar médico que fomenta e contribui com a morte das pessoas. Como vários desses que a gente tem visto lá na CPI. Lá em São Salvador, senhor presidente, tem um médico cubano que mora lá, que infelizmente nunca conseguiu passar no Revalida, onde a população toda gosta dele. E lá é um município que a pessoa prefere ter esse médico cubano do que outros 3 que ficam lá atendendo só 8 por dia e não atende a população adequadamente do jeito que precisa. Então, senhor presidente, a minha preocupação é essa. Eu vou apresentar um requerimento convocando o pessoal da Unitins de Augustinópolis para a gente discutir qual é o rumo dessa formação desses médicos. Nós não podemos gastar milhões para formar médico que fica contra a ciência, para formar médico que contribui com a morte, para formar médico que embarca nessas loucuras desse incompetente, criminoso e genocida do Bolsonaro. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.